Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou o Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal e dar um like no nosso vídeo. Agora, o Júnior nos dará a explanação do Evangelho do dia de hoje. Muito obrigado. Olá, que bom reencontrá-los, espero que todos estejam com muita saúde, com muita paz. Para começar as nossas atividades de hoje, eu farei a leitura do livro Vida e Caminho, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem que tem por título Preparando o Amanhã. Se já percebeste que o berço não é o início e que o túmulo não é o fim, não desprezes a preparação do amanhã, a fim de que não se interrompa a tua caminhada para adiante. Planta o bem agora, para que o bem te felicite depois. Somos infinitamente insignificantes para abranger, por enquanto, as dimensões totais do universo. Amebas pensantes, apesar dos lauréis da inteligência que já nos assinalam a vida, não podemos ainda apreender toda a largueza do horizonte que nossos olhos contemplam a enorme distância. Seres humildes, situados ainda no começo da escala que nos conduzirá à compreensão da verdade integral, achamo-nos inabilitados às supremas definições. Mas o bem será invariavelmente o guia que nos orientará ao passo na jornada, a fim de que o agora dilua as sombras do pretérito, acendendo a luz que brilhará para a nossa felicidade no grande futuro. Na realidade, todos nos colocamos no eterno presente. O instante que passa é a nossa oportunidade valiosa de realizar. Entretanto, analisemos a qualidade da nossa realização, porque o hoje imperecível se alargará nos círculos do tempo, convertendo-se em amanhã, compelindo-nos a recolher a alegria ou o sofrimento, os espinhos e as flores que estivermos semeando. Assim sendo, permanecemos atentos à grande mensagem do céu que flui na terra, através do ensinamento de todos os grandes instrutores do mundo. Mensagem que em todos os santuários nos exorta à bondade, que é o fundamento da eterna lei. O mal é desequilíbrio que nos constrange à recuperação, desarmonia que nos convoca ao reajuste, treva que nos induz à demora indefinida nas aflições purgatoriais. O bem, contudo, é subida para o trono de sabedoria e do amor, e movimentando-nos dentro dele, atingiremos a edificação plena da consciência cósmica, dentro da qual alcançaremos com Jesus a divina ressurreição, após desvencilharmos-nos da cruz de nossos compromissos com as experiências inferiores. Desse modo, prepara o teu veículo do porvir, desde agora, situando o vaso de teus sonhos no forno do trabalho, no bem incessante, para que o fogo na luta digna, através do esforço próprio e do próprio sacrifício, te aperfeiçoe as esperanças e fixe o teu sublime ideal, porque assim o teu corpo de amanhã será um carro leve, sutil, em que o teu espírito avançará com mais segurança na direção da grande luz. Nós começamos com essa leitura para introduzir ao tema que nos cabe neste dia, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente os itens 6 e 7. O capítulo 3 fala das muitas moradas da casa de meu Pai, palavras proferidas por Jesus, e os itens 6 e 7 nos tratam especificamente da destinação da terra e das causas das misérias humanas.
Para falar para vocês desse tema, eu gostaria de contar uma pequena história que se passa num passado bastante remoto, em algum lugar do Oriente, onde havia um rico mercador que tinha fama pela qualidade de seus produtos, pela beleza de seus tecidos, pela fragrância dos seus mais raros perfumes, dono de uma caravana quase incontável de servos, de animais, e que percorria aquela região buscando os diversos reinos, as diversas cidades, para oferecer seu produto. Acontece que esse mercador fica sabendo, por conversas com seus pares, com seus amigos, que havia cerca de 7 ou 10 dias de caminhada daquela região onde eles estavam, um reino muito próspero, muito rico, e que havia descoberto no solo, nas suas terras, algumas jazidas muito grandes de pedras preciosas. E como esse mercador tinha interesse nessas pedras, ele logo pensou em expandir a sua zona comercial, já que ainda não conhecia aquela região, e prepara então seus estoques, seus mostruários, seus animais, seus servos, e se prepara então para a partida em busca desse reino distante, que poderia significar para ele algum retorno financeiro, principalmente em decorrência da existência dessas pedras preciosas. Essa caravana então parte em direção a este reino, saindo na manhã de um belo dia. Como era uma viagem de vários dias, em determinado momento essa caravana é surpreendida por uma tempestade. Naquele tempo, as viagens eram feitas apenas se utilizando das disposições da natureza, da posição do sol, da posição das estrelas, para que as pessoas pudessem se orientar, os caravaneiros pudessem se orientar nesses caminhos. Mas como eles foram pegos de surpresa por essa tempestade, e essa tempestade durou muitas horas, eles acabaram perdendo a noção do caminho aonde estavam e acabaram saindo do caminho traçado, planejado, para que chegassem até esse reino. E desviaram desse trajeto então vários quilômetros. Eles estavam numa região muito inóspita, não havia lugares onde pudessem armar acampamento, então se viram na obrigação de continuar andando, apesar da intempérie do tempo que caía sobre eles. Acontece que nesse reino, embora fosse um reino muito rico, muito próspero, os reis daquela região, os vários que se sucederam, eles eram muito rígidos em algumas leis que regulavam a vida em sociedade. Então, para que as pessoas pudessem viver em sociedade e pudessem ter direito aos benefícios, às benesses que a riqueza desse reino oferecia, as pessoas haveriam de ser úteis, teriam que ter suas ocupações, teriam que prestar algum serviço para essa sociedade, para essa comunidade, a fim de que ela fosse realmente valorizada e tivesse seu merecimento, seu valor diante daquela sociedade. E como em toda a sociedade, haviam pessoas que não se enquadravam nesse perfil. Pessoas que, por preguiça, por inveja, por ganância, preferiam não fazer algo de útil, preferiam tentar viver às custas dos outros. E, por estas leis mais rígidas desses governantes, desses reis, essas pessoas então eram expulsas das cidades, das grandes cidades que haviam nesse reino, principalmente a capital do reino, e eram abandonadas à própria sorte, caminhando pelos diversos campos, pelas florestas, pelas colinas que
que haviam naquela região. E havia certa localidade que, na realidade, eram ruínas de uma antiga cidade que havia sido assolada pela guerra entre os reinos ali daquela região. E essas ruínas, após a cessação das guerras, foram abandonadas, foi se erguida uma nova cidade, mas as ruínas lá continuavam. E nessas ruínas, ainda que de uma maneira informal, todas essas pessoas expulsas, condenadas à sua própria sorte das cidades grandes, das cidades sedes e da capital do reino, acabavam se dirigindo até essas ruínas e lá viviam. Como não eram pessoas dispostas a uma vida de trabalho, a uma vida de dedicação à sociedade, acabavam por viver em condições extremas de pobreza, de necessidade, formando pequenos grupos, pequenas aglomerações de pessoas com interesses em comum e que se ocupavam basicamente em explorar aquela região, extrair o pouco que ali possuía e em fazer investidas contra algum viajante descuidado que adentrasse aquelas regiões. E eis que o nosso rico mercador, ao desviar do caminho natural, do caminho pré-estabelecido, pelo qual deveria chegar até a capital desse reino, acaba adentrando justamente a região dessas ruínas, onde viviam essas pessoas em situação quase calamitosa, e pessoas, na maioria das vezes, de má índole, pessoas desocupadas. Quando essa caravana se aproximou então dessa região, dessas ruínas, o mercador já estranha aquela situação. Poxa, mas me disseram que esse reino era tão próspero, que as cidades eram maravilhosas, que a capital do reino era uma das mais pujantes da região. As pessoas, ao verem aquela caravana, começam a se aproximar, alguns talvez esperando um companheiro de mais coragem ou de menor reflexão que avançasse sobre as mercadorias, sobre o próprio mercador. E esse mercador, então, assustado com aquela situação, com aquela aglomeração de pessoas, pergunta então a um daqueles que ali estavam cercando a caravana, onde ele estava. Essa pessoa confirma que ele estava então no reino que ele procurava, mas por ser uma pessoa que havia sido abandonada à própria sorte, desgostosa da sua própria vida, da sua própria condição, e desgostosa e ainda revoltada contra os governantes, contra o rei daquele reino, passa a proferir as maiores maledicências possíveis a respeito daquele governante, que ele era um governante ruim, que era um governante esbanjador, que havia perdido todas as riquezas do reino em benefício próprio, e que todo o reino se resumia àquela condição de vida que eles ali estavam. Esse mercador, então, se revolta com a situação, com aqueles que haviam lhe passado a informação, e após dar alguns trocados, algumas moedas para aquelas pessoas, para que essas pessoas deixassem ao menos ele traçar o seu caminho de volta, sai maldizendo aquele reino, maldizendo aquele rei e fazendo questão de nem sequer a poeira daquele chão onde ele pisava carregar de volta. Essa história nos leva a uma reflexão a respeito da nossa realidade. Muitas vezes nós nos deparamos com as dificuldades existentes no mundo, com os acontecimentos extremamente tristes que acontecem no mundo, situações que muitas vezes nos comovem, mas nos levam a uma certa revolta contra
o governante deste reino. E quando eu falo deste reino, nós estamos falando de todo o planeta Terra. A cada dia que passa, nós temos visto na mídia notícias das mais tenebrosas possíveis. Situações de crimes, de corrupção, de falta de amor ao próximo, que nos levam, muitas vezes, a fazer esse tipo de pergunta. Nos causam uma certa estranheza e até mesmo algum tipo de revolta. Por que tantas desgraças? Por que tanto mal neste reino, neste planeta? O que é que nós estamos fazendo aqui no meio de todas essas coisas erradas, de todo esse mal? Muitas vezes chegamos a questionarmos o que é que nós fizemos de tão grave para estarmos no meio de todo este mal, no meio de todas essas situações. Por muitas vezes, nós somos aqueles deserdados da sociedade e das cidades daquele reino rico, daquele reino cheio de posses, de bens, de patrimônios, porque deixamos de aceitar a nossa condição, as nossas obrigações, as nossas missões diárias. Mas nós precisamos lembrar que o nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Ninguém precisa ser provado se não tiver algo a aprender. E ninguém precisa expiar, ou seja, resgatar aquilo que fez de errado, sofrer as consequências daquilo que fez de errado, se nada tiver feito de errado. Então, a menos que nós nos consideremos superiores à inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, que é Deus, o Senhor e doador da vida, nós temos que concordar que por algum motivo que talvez desconheçamos, ou para sermos mais exatos, não nos lembramos nesse exato momento, nós temos realmente motivos para aqui estar. Deus, supremo em todas as suas atribuições, perfeito em todas as suas atribuições, é soberanamente justo e bom. Se aqui estamos e muitas vezes nos revoltamos ou nos espantamos com acontecimentos por vezes noticiados, é porque Ele, que é a sua inteligência suprema, sabe, reconhece e nos coloca no lugar em que devemos estar. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especialmente esses itens 6 e 7, nos falam justamente isso. Que quando nós olhamos para o mundo com vistas estreitas, nós nos pegamos pensando, refletindo sobre o porquê de tanta desgraça, de tanto sofrimento, de tanto mal. Mas nós não levamos em consideração que, nas palavras de Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas. E o planeta Terra é apenas uma dessas incontáveis moradas pelas quais estamos passando e ainda passaremos. E não podemos tentar explicar a criação, explicar a humanidade como um todo, já que a humanidade é justamente a coletividade de todo esse universo que nós conhecemos e do universo que nós ainda desconhecemos pela pequenez das nossas ciências.
Nós não podemos analisar esta humanidade apenas do ponto de vista do planeta Terra. Se partimos do princípio que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, todos nós que estamos aqui precisamos passar por provas, provarmos que estamos aptos a seguir o nosso processo evolutivo, provarmos-nos de que superamos as más tendências e expiarmos pelos erros cometidos no presente ou no passado. Nestes itens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ver que este planeta em que habitamos nada mais é do que uma escola. E só frequenta a escola aquele que tem algo a aprender. Por isso das provas. Nós precisamos aprender a dominar nossas más tendências, a dominar nossas más inclinações, nossos vícios, nossas paixões. Para isso, somos inscritos nesta escola que se chama Planeta Terra. E aqui passamos pelas mais diversas lições e somos provados em cada uma dessas lições, a todos os momentos. Este planeta também é um hospital. Nos hospitais, nós encontramos aqueles que precisam de médico. Jesus já dizia, não são os sãos que precisam de médico. E se aqui estamos num planeta, num orbe, que também é um hospital, de doenças morais, de doenças que nos afetam o espírito, de doenças que nos afetam a marcha do progresso. Precisamos nos tratar de que maneira? Através da vivência dos ensinamentos do Cristo, da aceitação e da prática do seu Evangelho. São os remédios que tomamos, que nos utilizamos, para que saiamos deste hospital recuperados, curados ou, pelo menos sintomáticos daquelas doenças que nos afligiam quando aqui chegamos. Só que este planeta também é uma penitenciária, porque estamos aqui todos presos, mas presos ao exame da nossa consciência. Nós estamos presos ao resgate de todo o mal que temos praticado nesta e das reencarnações pretéritas. Nossa pena é viver em conformidade com os ensinamentos do Cristo, para que, através dos sofrimentos, das dificuldades, das vicissitudes e dos sacrifícios que fizermos em vida, possamos resgatar os erros do passado. Só que o sistema penitenciário divino, a lei divina, garante que nós teremos que pagar centil por centil, teremos que pagar até a última vírgula das nossas penas. Talvez em muitas situações, apenas esta encarnação não seja suficiente. Nós passaremos por esta encarnação sem termos cumprido verdadeiramente a pena a que fomos imputados. Então nós teremos que voltar outras vezes a esta mesma penitenciária, a este mesmo presídio, a esta mesma vida, a este mesmo planeta, para que sim possamos resgatar os nossos erros do passado. A inteligência suprema não falha, meus irmãos. Se aqui estamos, se aqui sofremos, se aqui enfrentamos dificuldades, é porque aqui precisamos estar. Lembremos ainda que muitas vezes fomos nós mesmos que não só pedimos, mas imploramos pela oportunidade do regresso à carne para resgatar os erros do passado, dos quais a nossa própria consciência nos acusa.
não é o tribunal divino, não são os espíritos superiores, os mentores espirituais que nos apontam o dedo. A nossa consciência nos acusa e nos cobra, e desde que tenhamos essa consciência desperta com o passar das encarnações, nós sentiremos sempre a necessidade de retornarmos aos planos físicos para que possamos efetivamente resgatar todas as nossas diferenças, todos os nossos erros e expiar tudo aquilo que precisamos, pagar por tudo aquilo que causamos de mal. Lembrando, apenas fazendo um parêntese, que quando falamos que é através do sofrimento, do sacrifício, das dificuldades que resgatamos os nossos erros, que nos melhoramos, que somos curados dessas doenças espirituais, não é o sofrimento por si só. É a forma, é a maneira como encaramos esses sofrimentos, é a forma como encaramos essas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas de relacionamento, sejam elas profissionais, sejam elas de saúde. É a forma como as encaramos, com resignação, com fé, com a certeza de que existe um ser superior, um Deus que nos criou a todos à sua imagem e semelhança e nos criou com o único fim de nos tornarmos felizes pelos nossos próprios méritos. Nada acontece de graça. Então, se Ele nos criou, é para que sejamos felizes. Se nós sofremos, é por nossas escolhas. E é a forma como sofremos, a maneira que encararmos esses sofrimentos, é que vai designar se somos vitoriosos ou não nesta presente encarnação. O Momento Espírita de um dos dias dessa semana, mais especificamente no dia 18, que tem por título A Hora Exata, ele caiu como uma luva a todo este tema que estamos tratando. Eu já estava preparando esse material para a explanação de hoje, e ao ler essas frases, esses parágrafos do Momento Espírita, eu percebi que isto, por uma feliz coincidência, havia de caber muito bem no tema em que estávamos tratando. Então eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura na íntegra, né? É um texto um pouquinho mais longo, mas vale a leitura e vale muito a reflexão acerca de toda esta situação em que vivemos, ou do porquê sofremos, ou do porquê nosso mundo possui tantos problemas, tantas dificuldades. É porque aqui estamos para aprender, para nos melhorarmos. E as pessoas que aqui estão todas nesta mesma situação, mais ou menos nesse mesmo patamar evolutivo. Então não existem santos na Terra, né? Não existe sim muita injustiça no planeta, mas não existem injustiçados. Todos que aqui estão é porque aqui precisam estar. Então o texto do Momento Espírita do dia 18, talvez muitos já tenham até ouvido, ou tenham lido, aqueles que recebem por e-mail, nos diz o seguinte: quando aninhares em teu seio a revolta e o desespero sobrepujar-te a fé e a esperança, quando o anseio da fuga sobrepor-se a teus mais caros sonhos e ideais, quando o mundo afigurar-te um cárcere, não prossigas, detém o passo. De que vale seguir adiante se os teus pés pisam raivosamente o solo por onde transitas, despedaçando as flores que ornamentam os caminhos? É tempo de meditar, analisar, pesquisar causas, fatos e soluções. Estende o olhar ao teu redor, vê, a multidão nem mais anda, corre, acotovela-se, esbarra. Todos apressados, com o véu das preocupações a lhes anuviar o semblante, são rostos que desfilam sofridos, acabrunhados, envilecidos, frios,
assinalando-lhes o sepultamento da sensibilidade. Não te deixes arrastar pelo convencionalismo material. És um espírito. Neste momento te sentes cansado, desanimado ante as lutas que se apresentam, ante os óbices a vencer. Estás esvaído, exausto e envolves teu corpo em ar de abandono. No mundo em que situas, campeia em todo lugar a malícia, o vício, a desonestidade. Corações a quem te entregaste dilaceraram-te as aspirações com estiletes de reprovações e queixas. Causas pelas quais te empenhaste ardorosamente jazem por terra, por deficiência de quem te auxilie. Sentes que o fardo é por demais pesado e almejas a fuga desabalada. Entretanto, se te ligasses com o amor infinito, nada disso te afetaria. Se te colocasses em plano superior ao terreno, enxergarias um pouco além do comum e te deixarias arrebatar pela assistência do plano maior. Deus é o amor sem limites, a bondade e o poder supremos. Permite ao teu espírito dessedentar-se nesta linfa cristalina que jorra abundante e continuamente do alto. Deixa-o aurir vigor na força divina. Após, verás como as lutas se tornarão insignificantes, as dores diminutas e o próprio fardo menor. Há tantas paisagens encantadoras com que podes deliciar-te, amenizando o combate ferrenho por momentos. Torna-te como essas avesitas que voejam alegres, conquistando o espaço azul, frágeis, pequeninas, marcadas com vida muito curta, mas passam na engorjeios e labuta. Singra tu também os ares. Teu pensamento pode alçar-te muito acima da maior altitude alcançada por qualquer pássaro. És filho de Deus e, portanto, herdeiro de sua assistência. Abra-te para o seu amor e respirarás a brisa reconfortadora de quem se sabe amparado e vibra feliz. Faze da tua vida uma senda florida em busca da bondade das almas e da beleza do universo. Além das nuvens brilha eternamente o sol, que após as trevas das noites resplandece sempre em alvoradas de luz. Também nos corações em que palpitam esperanças, sempre um sorriso alegre estanca lágrimas de quem padece. Faze da tua vida um sol, um sorriso, uma esperança. Por onde passes, deixa algo de bom, algo de belo. No futuro, serás lembrado como uma esteira de luz, uma terna recordação, uma carinhosa esperança, um motivo de saudade, uma dedicação de amor. Essas palavras, originalmente veiculadas por um jornal espírita da capital, escritas por Maria Helena Marcon, a nossa Malena, refletem muito bem os momentos em que vivemos. Como eu falava, nós vemos na maioria das vezes, na grande maioria dos noticiários, notícias tristes, notícias pesarosas, nos levando a diminuirmos nosso padrão vibratório, nos levando a uma certa tristeza, uma certa melancolia, por pensarmos que tantas coisas ruins ainda acontecem nesse planeta. Só que nós esquecemos muitas vezes que, como nas palavras do texto do Momento Espírita, nós somos filhos de Deus e somos herdeiros do seu amparo, do seu consolo, da sua assistência. Se Ele é por nós, quem será contra nós? As maiores vicissitudes, as maiores dificuldades, os maiores sofrimentos são nada
quando estamos com Deus e quando temos o exemplo vivo do Cristo, que viveu entre nós, nos mostrando a regra do bem viver, a regra de como nos tornarmos homens e mulheres de bem. Eu agradeço a cada um de vocês, espero de todo o coração que na próxima vez que nós todos vermos uma notícia ruim, um acontecimento triste, melancólico, antes de pensarmos em qualquer revolta, em qualquer reclamação, em qualquer questionamento, lembremos-nos antes de que estamos aqui para nos evoluir, para evoluirmos, para nos melhorarmos, e que estamos aqui porque existe um Pai amoroso, misericordioso, justo e bom, a velar por nós, a fazer o possível para que sejamos vencedores, para que atinjamos o nosso objetivo, que é sermos felizes, que é nos tornarmos espíritos puros, apenas com as forças do nosso próprio esforço, com os méritos das nossas realizações. Eu desejo a todos uma semana infinitamente abençoada, de muita luz, de muita paz, de muita reflexão. E convido a todos para, mantendo ainda nossos pensamentos elevados ao Criador, possamos, em prece, agradecer pelas oportunidades que Ele nos oferece. Deus, nosso Pai, Senhor e doador da vida, vós que sois o supremo amor, a suprema bondade e a suprema justiça, que vela por nós, cada um dos seus filhos, e que faz com que as tuas leis imutáveis permitam o resgate dos erros, a aprovação nos nossos vícios, nas nossas falhas, garantindo o nosso processo evolutivo, o nosso melhoramento íntimo. Agradecido, Senhor, por todas as oportunidades que nos concedes, por todas as bênçãos que derrama sobre nós. Agradecemos por estarmos nesse planeta que é ao mesmo tempo escola, hospital e penitenciária, e que nos permite de uma só vez aprendermos, curarmos-nos e pagar pelos nossos erros. Abençoa, ó Pai, este planeta, cada um de seus habitantes, derrama sobre eles a tua luz, a tua paz e o teu amor. E permita, Senhor, que tenhamos bom ânimo e forças para seguir o Evangelho e o exemplo do teu Filho, nosso irmão maior, Jesus Cristo, que veio ao mundo nos mostrando a maneira de bem nos conduzirmos no caminho à nossa evolução espiritual. Rogamos aos bons espíritos amigos que irradiem as vibrações de luz, de paz, desta casa espírita, a todos os lares de seus frequentadores, de seus amigos, de seus trabalhadores, levando a cada família o consolo,
a alegria e o amor de que tanto necessitam. Sede conosco, ó Pai, não só hoje, mas em todos os dias das nossas existências infinitas e imortais. Que assim seja.